Olá, sou Edilene Menezes, líder do Ministério Mentoria do Lar. Conheci em 2014 o curso da DEV, a Experiência do Lar, indicada por uma amiga. Assisti pelo YouTube, fui muito impactada. Estudei este livro, A Experiência do Lar, e realmente vi que havia muitas áreas da minha vida que precisava mudar. Em 2015 fui a um congresso, assisti a DEV pessoalmente. Em 2016 fui novamente, consegui chegar perto dela e disse do desejo que eu tinha de conhecer mais a fundo o curso A Experiência do Lar. Ouvi dos próprios lábios da DEV que haveria em Dallas a primeira turma para mulher brasileira na casa dela. Então viajei até Dallas em julho de 2016. Recebi o curso diretamente da autora do livro, nossa querida Dev Titles. Estive na Titus Home, com minha turminha tinham 8 mulheres e durante 4 dias eu recebi a mentoria. Ao voltar de lá, decidi compartilhar esses princípios. E então nasceu a primeira turma em setembro de 2016. Foi a turma número 1. E várias turmas foram saindo a partir da primeira turma aqui no meu lar. E isso não parou até hoje. Todas as turmas que eu abria, eu me reportava à DEV, passava as informações, passava as fotos, falava das turmas. Esse movimento cresceu sempre com muitas mulheres. E em 2018 eu fui convidada para voltar a Dallas, nos Estados Unidos, numa convenção, que o casal Titus tem, da Kindle Global Ministry. Eu fui consagrada e ungida e eu tenho a chancela do ministério. Então, queridas, do que começou com a turma número 1 no meu lar, hoje nós já somos mais de 1.500 mulheres e você faz parte deste mover. Vamos estudar o princípio da honra. Abram, por favor, o livro no capítulo 5, página 70. O princípio da honra, por Trina Titus Lozano. A Trina é filha da Dev e foi ela que escreveu este capítulo. É importante notar que quando você folhear o seu livro, você vai ver que tem fotos da família. Tem uma foto em que está a família e várias crianças, cada uma com um número, É muito lindo que a Trina ela tem 11 netos até o momento. E desses 11 netos da Trina são os 11 bisnetos da Dev. E é muito lindo saber que a Trina passou luta no casamento dela, mas ela decidiu perdoar o esposo, aceitá-lo de volta e hoje ela tem essa linda geração. Eu falo sobre esse testemunho da própria autora deste capítulo porque nós precisamos entender que as nossas escolhas de hoje vão refletir no nosso futuro. Você que está participando desse curso, você talvez esteja aí solteira, separada, viúva, até mesmo casada, você pode ser que tenha filhos ou não. Mas uma coisa eu te digo, você não está representando apenas você ou a família que você enxerga neste momento. Você está representando gerações e por isso é muito importante nós aprendermos esses princípios que estão fundamentados na palavra de Deus para que nós tenhamos vida plena. O primeiro versículo de Romanos 12:10 diz: amem-se com amor fraternal e tenham prazer de honrar uns aos outros. Romanos 12:10. A pergunta que nos vem à mente é: para que estamos aqui? Para que fomos criados? Todos nós queremos saber o sentido da nossa existência. E a verdade é que Deus nos criou para vivermos relacionamentos. Da mesma maneira que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vive um relacionamento de honra. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos no início, no Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Ou seja, a Trindade estava presente desde o início da criação e foi envolvida nesse lindo processo de criar e dar vida. Quando nós vemos Jesus, já nos evangelhos, pregando a palavra, andando no meio do seu povo, Jesus, nos textos bíblicos, ele diz:
Eu e meu Pai somos um. Importa é fazer a vontade daquele que me enviou. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Isto é honra. Jesus honrando o Pai. Há um momento, depois de Jesus ser crucificado, sepultado, Jesus ressuscitou. Os seus discípulos estavam tristes. Seus discípulos sentiam a falta do Mestre. Mas quando Jesus volta, e começa a ficar com ele durante aqueles 40 dias, eles voltam a sentir alegria. Mas há um momento que Jesus diz: eu preciso ir, eu preciso subir para junto do meu Pai, porque se eu não for, o Consolador não vem. Então, o que nós vemos? Vemos Jesus honrando a figura da Trindade Espírito Santo. Isso é honra. O título que nós temos na página 71, honrar pai e mãe. A Bíblia diz que honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Nós precisamos entender que quando nós honramos pai e mãe, segundo o que a palavra de Deus diz, nós vamos ter vida plena. E é importante entender, fruto de nossas decisões e escolhas, nós também vamos ter os frutos. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Talvez hoje você esteja, para aquelas que já estão casadas, para aquelas que já estão longe de viver no convívio com seus pais, talvez hoje você esteja no seu lar e você guarde algumas coisas que aconteceram na sua infância, talvez algumas memórias que não são muito boas, porque a nossa criação reflete quem nós somos hoje. E talvez você tenha atitudes ou pensamentos: poxa, eu não vou fazer isso não, porque a minha mãe era desse jeito e eu não gosto. Ou então eu não gostava disso que minha mãe fazia. Isso também não é honra. Pode ser que eu não responda para minha mãe, pode ser que eu não a trate mal, mas de repente no dia a dia, sem perceber, eu estou tendo atitudes que também não estão honrando. Porque honrar deve ser em pensamentos, palavras e ações. Então é muito importante você começar a prestar atenção nisso, olhar para os seus sentimentos. Agora é a nossa vez. Nossos pais fizeram o que eles acharam que era correto. Eles achavam que era o melhor, era o que eles sabiam. E agora é o nosso momento, é a nossa hora de imprimirmos o nosso lar, a identidade que Deus deixou em nós. É sobre as feridas que se tem com a figura masculina, com o pai. Já que nós estamos tratando de honra a pai e mãe, quero que nós venhamos a entender algo que é muito importante. E eu vou usar a minha mão para poder ilustrar, para que você possa fixar esse aprendizado. Talvez você que está ouvindo essa lição neste momento, esse princípio da honra, nesse momento você não passou por isso ou não passa. Mas você pode vir a conhecer alguma outra mulher que passa por isso e você pode ajudar através do seu aprendizado. A figura masculina, que seria o pai, ou um avô, ou um tio, quando Deus deixou o pai para ser protetor. Então essa figura masculina que te criou, ele tem a função de proteção. E a minha mão aqui está simbolizando exatamente uma cobertura. Então, abaixo, essa figura masculina tem essa função de proteção. Se a figura masculina que te criou, seja seu pai, seu tio, seu avô, ela foi ausente, ela foi abusiva porque batia demais, ou até porque molestou, e isso é uma ferida muito difícil de ser sarada, porque era um pai, de repente, alcoólatra, um pai viciado, um pai que abandonou o lar, um pai que trabalhava demais, ou até um pai que não reconheceu a paternidade. Eu não sei qual é a ferida que cada uma guarda, mas o importante é você entender, isso foi no passado. Hoje você precisa entender que você precisa liberar perdão. A Bíblia diz que o homem deve deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Então, aqui está outra cobertura, Esse marido que deve deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. Então, a mulher, ao casar, sai debaixo da cobertura do pai para vir para debaixo da cobertura deste homem que vai se unir à sua mulher. Agora, se você foi ferida e machucada antes e você não conseguiu liberar perdão,
vai ser difícil de você respeitar, honrar e amar plenamente essa cobertura que Deus colocou para você, que é o seu marido, porque você vai ter reservas com a figura masculina. Entendam uma coisa, o perdão, ele foi deixado na cruz para nós, para que nós pudéssemos acessá-lo. O perdão é sobrenatural. O perdão não é humano. Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E naquele momento o Senhor ensinou o que é perdão. Eu não sei, querida, qual é a dificuldade que você tem, qual é o problema que você já passou, mas o Senhor ensina que você deve tomar posse desse perdão. Fale com o Pai. O nosso Pai Celeste nunca nos abandona, nunca nos decepciona e nunca vai nos ferir. E mesmo que você não consiga voltar e ter contato com esse Pai, seja porque ele já faleceu ou porque é difícil voltar o contato, seja porque até você não o conhece, talvez porque ele abandonou o lar ou não reconheceu a paternidade, não importa. Viva o perdão para que você consiga ter essa vida plena que Deus desejou que nós tivéssemos. A Dev diz: não importa o que os seus pais não foram, não são ou jamais serão, honre-os. Dev Titus. Virem por favor a página 72. Temos um título mais abaixo: honre seu marido. Efésios 5:33. A esposa deve respeitar o marido, prestar atenção nele, levá-lo em consideração, honrá-lo e estimá-lo. É muito importante, queridas, entender, né? Primeiro é saber qual é o propósito da minha vida, por que eu estou aqui, né? Você precisa ter entendimento que Deus te criou e te criou como mulher. Há muitos conflitos hoje em dia porque as mulheres são um pouco revoltadas com o seu papel de mulher. E uma das revoltas é que parece pesado o trabalho de casa, o trabalho de cuidar do esposo, o trabalho de cuidar dos filhos. E hoje você vai conseguir entender o quão precioso é o nosso chamado como mulher, o seu chamado. Você vai ter um novo olhar e parar de se achar uma vítima, uma coitada e que tudo sou eu e que sobra tudo para mim. Porque você vai, com entendimento hoje, tomar como posse o que Deus desejou para nós nesse chamado. Queridas, é importante entender, homens e mulheres foram criados com características diferentes, né? Maneira de pensar, jeito de agir. Independente do temperamento, Deus criou os sexos diferentes e inclusive as necessidades são diferentes. Nesse versículo que nós vemos, existe exatamente a consideração de um dever, que é um dever de uma mulher casada. Eu sei que a Dev, inclusive, ela falou em um dos congressos dela, as mulheres querem estar casadas, mas não querem ser esposas. E o papel da esposa é cuidar do marido. Então, cuidar de tudo que diz respeito ao seu esposo, desde a roupa dele, até quando ele chegar em casa, a comida estar pronta, a esse lar estar organizado. O primeiro capítulo do nosso livro, A Experiência do Lar, é a dignidade e a santidade do lar, onde a Dev nos orienta e nos ensina e nos chama a atenção para o nosso papel de guardiã do lar. A guardiã do lar é a que vai guardar o ambiente para promover a paz e o amor, onde o Senhor tem liberdade de agir. Esse marido, ao voltar para casa, ele precisa encontrar esse ambiente onde ele tem desejo de estar, esse ambiente onde você, bem posicionada, sabendo o seu papel, cada uma de nós não vamos achar que é um fardo, nós vamos fazer com prazer, com alegria, para que sua família ao voltar para casa, seu esposo ao voltar para casa, eles consigam realmente se sentir plenos neste lugar. E dentro desse papel, existe também, queridas, o papel da parte sexual. A Bíblia diz que a mulher, ela não deve se negar ao seu marido, isso é bíblico.
talvez algumas de nós passem algum problema no relacionamento e isso acaba refletindo na parte sexual. Por quê? Porque você está fazendo atribuições demais que não competem a você. Nós temos determinados papéis a cumprir e a mulher, como teve que sair para um mercado de trabalho, ela também levou para fora o coração. E ao invés do coração dela estar no lar, ela ter gerência de tudo o que está acontecendo no lar, ela perdeu o controle. E automaticamente acaba ela ficando muito exacerbada, muito ansiosa. Com isso ela fica muito brigona. O que Provérbios fala da mulher, né? Que a mulher ela não pode ser rixosa, porque a Bíblia diz que é melhor morar num canto do eirado do que com uma mulher rixosa. Então, queridas, temos que ter muito cuidado. Esse curso é para nós mulheres. Às vezes nós estamos querendo mudar o outro. Ah, mas o meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo. Se preocupe com você. Deus quer trabalhar em nós. A partir do momento que você gerenciar aquilo que está ao seu alcance e que você entender a sua identidade, ela precisa estar firmada em Cristo. Você vai parar de exigir do outro o que o outro não pode dar. E a partir daí você vai cumprir o seu papel. Queridas, eu gosto de dizer, compartilhar algo sobre a importância dessa nossa feminilidade no falar, na graciosidade, porque com a correria, o dia a dia, automaticamente nós vamos ficando sem paciência, podemos dizer que vamos ficando até grossas, ao invés de lidar com amor, falar manso, falar mais baixo, nós estamos no trato com o nosso esposo, com nossos filhos, com muita aspereza, deixando a gentileza do lado. Às vezes a gente vê alguns quadrinhos, né? Algum até abajur, né? Gentileza gera gentileza, amor gera amor, graciosidade gera graciosidade. Eu costumo perguntar, quem gostaria de ter um esposo como um príncipe? Aquele que traz bombom, flores, que dá elogio, que é romântico. Ah, não precisa levantar a sua mão, né? Eu também gosto, mas para ter um príncipe, você precisa ser princesa. Você está sendo princesa? E aí vem a pergunta, como que eu vou poder ser princesa? Primeiro lugar é diminuindo o seu ritmo. Segundo lugar é falando mais manso. Às vezes nós estamos dentro de casa, fulano, pega isso, Beltrano, gritando, falando alto. Comece a observar o seu tom de voz. Comece a sair do seu lugar quando tiver que chamar seu filho, chamar seu esposo, falar com ele. Observe isso, porque nessa graciosidade, neste falar mais manso, você também vai ter como eco isso da sua família. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea é correspondente a ele, o seu complemento. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Auxiliadora, no hebraico, um termo usado no Velho Testamento, que quer dizer ézer. Quando Deus criou a mulher, essa expressão, ou podemos dizer esse substantivo auxiliadora, é usado para o ézer. O ézer era o Deus que vinha em socorro do seu povo. Então, o papel que Deus criou a mulher é nobre. Auxiliar é uma tarefa nobre. No Novo Testamento, existe também um outro Deus auxiliador, que veio através de Jesus Cristo. Lembra que eu falei mais no início que quando Jesus ia subir aos céus, após ressuscitar, caminhando com seus discípulos, ele disse: eu preciso subir para junto do meu Pai, porque se eu não for, o auxiliador não vem, o consolador não vem, aquele que vai assistir vocês em suas necessidades. Então veja bem, esse ézer, o Deus do Velho Testamento, o Deus do passado, que vinha em socorro do povo,
No Novo Testamento, foi deixado para nós, para todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus e o recebem como Salvador, seu Senhor e seu Salvador, eles passam a ter o Ézer, o Espírito Santo de Deus. Então, uau! Vamos unir o Ézer que foi o Deus auxiliador, que tem o mesmo princípio com o qual Deus me criou para ser uma auxiliadora. Está configurado no Novo Testamento através do Espírito Santo. Queridas, quando eu uni esse entendimento, eu voltei a prestar atenção nessa palavra graciosamente, ser graciosa. Porque o Espírito Santo de Deus, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que o Espírito Santo de Deus, ele é manso, ele não age em meio à bagunça. Então eu entendi, para que eu possa cumprir o meu papel de auxiliadora, para o qual eu fui chamado, eu preciso primeiro ter a minha vida centrada em Cristo, ter a minha vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E eu preciso diminuir o meu ritmo, para que eu consiga cumprir este papel. Porque se o Espírito Santo de Deus é aquele que consola e presta socorro, a pergunta é para mim ou para você: será que eu tenho sido a auxiliadora ou a atrapalhadora do meu esposo? Será que eu tenho consolado? Ou será que ao invés de consolar eu tenho afastado? Porque não é a minha vontade, é a vontade de Deus. É entender que eu preciso auxiliá-lo na necessidade dele para cumprir a vontade de Deus para nós. Submissão. Vamos falar sobre essa palavra, sobre esse substantivo que muitas de nós ou muitas das mulheres torcem um pouquinho o nariz, porque nos dias de hoje submissão é algo que está muito ligado a ser submissa é ser capacho, né? É você poder se rebaixar. Mas nós vamos ver aqui no contexto da palavra de Deus o que significa submissão. Então, submissão é um substantivo que, se eu tirar o prefixo da palavra submissão, tirei o prefixo sub, missão continua existindo. O que é uma missão? Missão é uma tarefa, um objetivo, algo a ser feito, ok? Então, submissão é estar abaixo da missão de, a missão do marido. E submissão é estar debaixo da missão do marido. Então, na Bíblia, né, a mulher deve ser submissa ao seu esposo. Isso foi deixado para nós. No casamento, a mulher deve se submeter ao seu marido, que é exatamente o cabeça da relação. Então, quando você entende isso, vamos ver um exemplo. Submissão no grego é um termo militar utilizado pelo comandante do exército antes dos homens saírem para a guerra. Todos os soldados se alinhavam nas suas posições e o comandante dizia. Então, eu quero que vocês imaginem agora, se vocês estivessem assistindo aquele filme, Os 300, que são filmes onde só há o povoado sem cavalos e sem carros de combate e vai haver uma batalha e essas pessoas, então, elas precisam estar protegidas por um exército. E esse exército só tem a linha de frente. Somente a linha de frente, eu estou fazendo a ilustração com a minha mão para que você possa fixar. Somente a linha de frente tem as armaduras, tá? Tem essa armadura para proteger. E quando esse comandante, então, ele se levanta para essa comunidade sair e poder ir para a batalha, esse comandante, ele chega, então, alinhado ali com esses homens e diz: todos vocês, levantem-se, submetam-se, homens. Submeter é entrar em formação, entrar em linha, entrar em posição. Então, aqui os meus dedos está refletindo os homens da linha de frente. E atrás deles, como você vê até hoje, né, nos quartéis, as formações, quando nós cantávamos o hino nacional, que nós entrávamos assim em forma,
Então submeta-se, todos vocês, façam filas, coloquem-se em suas posições. Então aqui está um alinhamento, porque ao irmos diante das forças inimigas, o inimigo não consiga penetrar. Então veja bem, se há um alinhamento, e se esta linha de frente é a linha de proteção, vocês vão concordar comigo que quem está atrás está protegido. Então vamos entender. Esta linha aqui significa a proteção masculina, a cobertura. Lembra agora há pouco que eu falei de submissão, estar debaixo da missão D? Então esta linha aqui representa a figura masculina, o seu marido que está aqui para te proteger. Nos dias de hoje, o que está acontecendo? A mulherada acha que sabe muito. Aí ela vem para aqui para o lado. Ah, eu sei tanto quanto. Ah, eu ganho também bastante. E aí esta mulher sai da posição que ela deveria estar, atrás e protegida, de submissão, e ela está aqui. Também, hoje existe um termo chamado empoderamento feminino, e nós acabamos usando esse termo na igreja. É muito perigoso, porque esta mulher às vezes está aqui. Já viu mulher que gosta de mandar no marido? Porque ela ganha mais que o marido, e porque ela diz que esse marido não sabe fazer nada, e porque ela diz que, quando vai ter que dar às vezes uma ordem na casa, ela ainda chega a dizer, seu pai não sabe de nada. Cuidado, queridas, porque você está aqui, na linha de frente, você não está protegida, Deus não te deu autoridade para estar aqui. O seu lugar é aqui. E ainda você pode ser que você esteja aqui, no lugar atrás, que seria o lugar da cobertura, mas você está com seu coração endurecido e você está dando brecha. Tem brecha aqui para o inimigo entrar. Cuidado também. Essa submissão, essa honra, novamente falando, deve ser em pensamentos, palavras e ações. Se de repente há falta de perdão, se de repente você está neste lugar aqui, que deveria ser de proteção atrás, mas você fica pensando, esse não é o marido que eu gostaria de ter, já não está dando mais certo, estou querendo separar, talvez você precise rever, se alinhar com o Senhor, deixar o Senhor trabalhar em áreas que precisam ser consertadas, para que essa brecha seja fechada e você seja protegida. Então, submissão gera bênção. Submissão traz paz. Se nos alinharmos, se nos posicionarmos, se nos submetermos, o inimigo não pode penetrar e destruir você, sua família, sua geração, sua alegria e sua paz. Porque, queridas, quando você sai da sua posição, você não está expondo apenas você que está aqui. Atrás de você existem os filhos. Atrás de você existe essa geração que talvez você nem tenha ainda, como eu, netos, bisnetos. Você está também deixando desprotegida essa geração. E para encerrar, a Devi, no livro A Mulher Sábia Edifica a Casa, ela faz uma comparação, que o marido é como se fosse um telhado. Talvez você passe em alguns bairros em algumas casas e você vê, nossa, que casa bonita, que telhado bonito. Mas também às vezes você passa e olha uma casa mais modesta, um telhadinho simples, é telhado também. Eu não sei como está o telhado sobre você. Eu não sei se é esse formoso ou esse telhadinho, mas é telhado, querida. Ajude o seu marido a cumprir aquilo pelo qual o Senhor o chamou. Não atrapalhe os planos do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade e tua misericórdia, Senhor. Nós rendemos louvores ao teu nome, Senhor. Eu ergo as minhas mãos, Pai, porque a tua palavra diz que tu és o único digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, a tua palavra diz que de eternidade a eternidade tu és. Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade de compartilhar, Senhor, os princípios da tua palavra, Senhor, através deste curso, Senhor, através deste princípio da honra. Deus, eu agradeço pela oportunidade, Senhor, e eu abençoo, Senhor, cada mulher que está ouvindo este ensino, Pai. Não conheço, Senhor, a sua necessidade, não conheço a sua dor, mas eu peço, ó Deus, que o Senhor venha a cuidar das feridas,
a poder, Senhor, posicionar essa mulher em Ti, ajudá-la, Senhor, a ser a guardiã do seu lar, ajudá-la, Senhor, a ser a exera, a auxiliadora do seu esposo, Senhor. Ajude-a, Senhor, para que ela entenda a importância da submissão, Senhor, no casamento. Deus, nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.